Conexões Energéticas. Olá e bem-vindos de volta ao Conexões Energéticas, o podcast que apresenta os aspectos cruciais da energia, mas também se preocupa profundamente com o seu bem-estar. Aqui exploramos não apenas as tendências, mas também as histórias humanas por detrás delas. Eu sou o Fernando Bruzzi e neste episódio inaugural vamos explorar a conexão entre pessoas e o mercado. Estamos diante de um tema fundamental que eu gosto bastante, inclusive, diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho. Em um mundo tão diverso, em constante evolução, como nós podemos garantir que todos tenham oportunidades iguais e se sintam valorizados, porque isso é muito importante. Então prepare-se para uma conversa inspiradora com especialistas e líderes visionários. Juntos vamos explorar os desafios, as oportunidades e os benefícios de promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo. Bora conversar com o pessoal então? Aqui comigo eu tenho a Daísa Souza, que é presidente da Fundação Odisseia. Além de ser responsável pela Fundação Odisseia, Daísa tem liderado iniciativas de diversidade e inclusão dentro da empresa. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, né? Não apenas para Odisseia Energia, mas a gente sabe que falar de diversidade, a gente fala de uma melhoria do mundo cada vez mais inclusivo, e é um tema que a gente fica muito feliz de poder levar ao nosso público interno e externo. A gente sabe que esse podcast pode alcançar aí milhares de pessoas nos ouvindo. Também Anita Cardoso, consultora em comunicação organizacional e diversidade e inclusão, e traz uma perspectiva acadêmica e prática para a nossa discussão. Olá, eu sou Anita Cardoso, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse podcast e falar de um tema tão relevante que é diversidade, equidade e inclusão, que eu já trabalho há mais de 30 anos em outros formatos e que hoje está em evidência nas organizações. E ela, que eu sou fã, Caiete Fernandes, atriz, apresentadora, jornalista, escritora e referência como figura de diversidade. Caiete vai trazer para a gente uma visão única, multifacetada sobre esse tema, baseada na sua experiência pessoal e profissional. Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui para contribuir com vocês, com todos. E é um prazer trabalhar, falar sobre a diversidade no ambiente de trabalho. Eu acho que vai agregar muito todos nós. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vamos que vamos, estou animada! Com vocês, o primeiro episódio da segunda temporada do Conexões Energéticas. E bora começar? Sejam bem-vindas. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Então vamos começar entendendo os principais termos dessa conversa. O que significa diversidade, equidade e inclusão. E por que hoje está tão importante isso nas organizações, não só nas organizações, mas no mundo? A diversidade acho que está ligada ao começo de tudo, né? Onde nós somos pessoas diferentes em todos os aspectos, seja ele físico, seja ele de orientação sexual, religiosa, cor. Então, acho que a diversidade é só o começo dessa mudança. E a equidade é o caminho, né? Onde que a gente vai tentar traçar metodologias para que a gente consiga chegar no destino final, que é a inclusão, de ser um mundo cada vez mais capaz de ser realmente inclusivo, respeitando toda uma política de uma sociedade que ainda está no caminho de uma mudança cultural, que a gente precisa ainda chegar em patamares ainda diferentes para a gente conseguir alcançar realmente o que a gente precisa dentro da pauta da diversidade. Diversidade é aquilo que nos torna únicos, né? Se a gente olhar o nosso planeta, quão diverso é, né? As plantas, os animais, com os seres humanos não seria diferente. Então, todos nós somos diferentes e essa diferença nos torna únicos. Então, por isso a gente precisa cada vez mais valorizar o diverso, porque você termina valorizando a parte que é o indivíduo. E a equidade é um caminho para a gente alcançar o equilíbrio onde todos terão os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, seja no trabalho, seja na sociedade, no dia a dia, seja nas suas especificidades. A equidade é o caminho para se ter uma real inclusão. Não se tem inclusão sem equidade. Por que é tão importante termos essa discussão de diversidade, equidade e inclusão nas organizações e na sociedade? O mundo, por ser diverso, ele foi há muito tempo dominado por um único grupo. Havia sempre a pauta de que os demais, né, grupos eram minorizados, não necessariamente eram em minoria, mas eram minorizados.
Então, as questões de gênero, de idade, de orientação sexual, de deficiência, esses grupos eram minorizados na sociedade. E cada vez mais a sociedade está percebendo que essa minorização ela não faz bem nem para os sistemas, nem pelo equilíbrio social e nem para as discussões da própria forma como a gente vem conduzindo o nosso mundo via nossas organizações. E eu acho importante falar um pouco da minha experiência. Como LGBT+, eu acho que a diversidade ela só soma dentro de uma empresa. As pessoas às vezes são cortadas numa entrevista de emprego pela orientação sexual. Recentemente eu estava num aplicativo, era uma motorista, uma mulher, que já é um menino fazendo a transição, falando que foi para uma empresa, né, uma montadora de carro muito famosa, e passou por todos os testes, mas quando ela falou a orientação dela, que ela está fazendo a transição, ela foi cortada dessa entrevista. E assim, eu acho que essa diversidade ela é muito importante em qualquer campo. Foi nos tirado o direito muitos anos de crescer, de sermos trabalhadores como qualquer outro, mas não é tirado o direito do voto, né? A gente vota como qualquer outra pessoa, a gente paga os impostos, a gente compra, a gente faz a economia girar. Então, acho que dentro da empresa, meu sonho é que eu veja um dia as pessoas sendo admitidas dentro de algum setor sem que a orientação sexual pese, chegue primeiro. Porque é uma pessoa que está ali dentro de um RH que define a vida do outro. Esse podcast é muito importante para que a gente tenha essa consciência de que é a gente que tem que fazer valer essa mudança. Ela tem que vir de dentro para fora e não pode ficar só nas palavras, nas ações também. Então, quanto a LGBT, eu tive uma oportunidade de crescer, mas eu comi muita areia no caminho. Um diretor homofóbico que me perseguia dentro de uma grande empresa. Tive que aguentar aquilo calado porque eu precisava pagar minhas contas no final do mês. Então, eu sonho com um mundo com mais atitude e menos palavras bonitas. A gente precisa disso. Mais interessante que a gente está discutindo diversidade. Aonde que o ser humano ainda não percebeu que essa estrutura social, econômica, política, a natureza em si é diversa e a gente está tendo que discutir isso. Eu queria saber de vocês qual é o verdadeiro impacto na sociedade quando a abre a discussão do tema de diversidade no Brasil. Eu acho importante também fazer esse contexto, esse recorte cultural, Brasil, América do Sul, país, porque apesar da gente estar vivendo num mundo muito globalizado, ainda tem o recorte regional, né? Qual é o verdadeiro impacto na sociedade quando as empresas se abrem à discussão do tema diversidade no Brasil? Vou falar um pouco pela minha experiência dentro da Tisseia. A gente é uma empresa bem diversa. A Tisseia, ela acredita que realmente a gente precisa promover cada vez mais a diversidade. Por isso, nós até contratamos hoje uma consultoria que vai nos ajudar a impulsionar o tema para fortalecer tanto dentro da liderança, dentro das áreas de maneira bem estratégica, porque a gente sabe os impactos que tem isso dentro de uma companhia. Não só da melhoria de performance financeira, a gente sabe que tem inovação, produtividade, né? Os temas dentro de uma mesa com pessoas pensando diferente, ele fortalece o mercado, tem o fortalecimento da nossa marca, tem o engajamento, retenção, né, de pessoas, de talentos. Já estamos avançando e a ideia de ter uma consultoria é justamente para a gente trabalhar de forma bem estratégica, para a gente estar além, para a gente ser uma referência cada vez mais nesse tema, sabe? A gente sabe que o caminho é longo, a mudança de cultura ela não é fácil, mas a gente está no caminho. Então, a gente já está, né, trabalhando o censo, né, fizemos um censo piloto para a gente mapear o nosso retrato da nossa companhia, para a gente entender o quanto diversos nós somos, vamos ver o quanto que a gente precisa alcançar ainda. Então, nós temos, né, eu sou uma mulher dentro da liderança, tenho muito orgulho de falar, sou uma mulher casada com outra mulher, tenho um relacionamento de 15 anos, e hoje eu já não tenho mais esse medo de falar quem eu sou. Mas durante muito tempo, também dentro da própria companhia, eu tive essa dificuldade. Então, com a mudança de gestores, dentro de todas as áreas, a gente consegue ser quem a gente é, de fato, né, sem ter medo, e eu acho que é isso, a nossa empresa, pelo menos, está aberta para receber qualquer pessoa. É muito relevante quando a gente percebe que organizações estão atentas ao letramento sobre a diversidade, ao cuidado em se aprender constantemente, como é a fala que a gente acabou de ouvir aqui, da representante da Tisseia. E o que a gente percebe hoje no mercado é que a diversidade ela está muito mais no campo do washing, do marketing, do que no campo da verdadeira análise e entendimento sobre a importância da diversidade. Quando uma organização
se propõe, como tem bastante organizações hoje no Brasil, e essas organizações podem ser públicas, privadas, não governamentais, a gente fala organização como um todo, quando ela se presta a entender sobre a diversidade, a colocar a diversidade como um item de cultura organizacional, os ganhos são enormes, porque você traz a diversidade, e isso a gente pode falar um pouquinho mais à frente de ganhos, a diversidade ela traz discussões diferentes, pontos de vista diferentes do mesmo tema, de um mesmo assunto, que podem gerar menores custos, caminhos mais curtos para se alcançar objetivos, mas muito antes disso, ela precisa estar na cultura organizacional, senão a gente se depara com questões como a Caiane falou, que são questões do preconceito sempre arraigado. Nós vamos falar de preconceito em todos os âmbitos. Preconceito contra pessoas LGBTQIAPN+, preconceito contra pessoas mais velhas, é o etarismo, preconceito contra as mulheres, que é o machismo, o sexismo, preconceito contra pessoas com deficiência, que é o capacitismo. Então, se o tema da diversidade ele não fizer parte da cultura organizacional e, a partir daí, ele ser parte de um processo de engajamento, inclusive pelos próprios líderes e tudo mais, ele não funciona. Eu faço parte de uma empresa, de um grupo, aliás, que é o Sistema Globo, que preza muito pela diversidade. Fico muito feliz quando eu vejo pessoas como eu em cargos de liderança, em outros cargos e tendo espaço para todo mundo. Eu, no fim do ano, na TCEA, eu participei da festa de fim de ano, eu fiquei tão feliz como apresentadora. Eu acho que a gente estava caminhando para uma era incrível, fui muito bem recebida, tanto pela diretoria quanto pelos funcionários. E é essa diferença, sabe? É exercitar essa prática, falar da diversidade na empresa, porque muitos dos funcionários passam bullying em silêncio, porque não tem aonde recorrer, não tem aonde falar, ou às vezes tem, é como se fosse dentro de uma sala de aula uma criança, que quando a criança ela é gay, desde criança afeminada, ela sofre calada, né? E ela tem só o professor para recorrer. Muitas vezes o professor não vê, não entende, a criança sofre calado, a melhor fase da vida dela, que seria a escola, se torna um pesadelo. Muitos acabam abandonando. E a gente precisa disso mesmo, da diversidade dentro da empresa, não só do falar, mas do exercitar, das palestras que cheguem em todos os cantos, em todas as pontas, da direção até a fábrica, todo mundo comentando sobre isso, falando sobre isso, exercendo o direito de cidadania, porque as pessoas não querem ser tratadas especiais, elas só querem ser tratadas como isso, como qualquer outra pessoa dentro da empresa. E eu falo que o ambiente ele fica muito melhor de trabalhar, muito mais produtivo. Essas pessoas que muitas vezes são excluídas de um trabalho, de uma carteira assinada, quando elas têm essa oportunidade, elas agarram com muitas unhas e dentes. Outro dia eu entrei dentro de uma loja de departamento e tinha uma travesti atendendo na perfumaria. Eu fiquei tão feliz, eu abracei e falei, que bom que você está aqui. Ela naquela felicidade está vendendo perfume, a gerente me falou, Caete, é a minha melhor funcionária. E depois eu pensei, gente, eu não tenho que ficar feliz, eu tenho que ver que isso tem que ser normal, tem que ser uma coisa, eu não posso ter esse feito, claro, é um avanço, mas que seja cada vez mais normal, né? Porque é muito fácil quando a gente julga uma pessoa que não tem oportunidade. E quem tem, às vezes, o poder de dar essa oportunidade, mas levando, né, em palestras que a gente tem que mudar uma sociedade, tem que ter uma sociedade mais inclusiva, isso faz toda a diferença. Muito bom. Eu só queria complementar uma coisa. Eu vi uma entrevista da Pequena Lô, que é essa influencer, que ela é PCD, e ela falando que ela nunca colocou o fato dela ser PCD ali, porque ela não quer ser vista como uma pessoa PCD, ela quer ser vista como uma pessoa. E eu acho que essa inclusão, essa diversidade, a não se sentir, eu entendo, né? Não se sentir feliz no sentido, isso tem que normalizar, porque é realmente tratar as pessoas como pessoas. Antes da gente prosseguir, vamos dar uma olhada rápida em alguns fatos interessantes sobre a diversidade no mercado de trabalho. Segundo os dados do IBGE, pessoas negras representam a maioria dos trabalhadores no país, 53,8% em 2021, porém, ocupavam apenas 29,5% dos cargos gerenciais no mercado de trabalho. Muita diferença, né? Outra pesquisa conduzida pela GUP indica que, por mais que existam leis que amparem PCDs, empresas com mais de 200 colaboradores ainda têm números baixos de contratações desse público.
E quando falamos em diversidade por gênero, a mesma pesquisa indica que mais de 99% das contratações são de pessoas que se autodeclaram principalmente do gênero feminino e masculino. Eu gostaria que cada um de vocês comentassem, que estatística é uma coisa muito boa para a gente ver a realidade e o retrato social, né? Como uma coisa que a Anita tinha falado, não é minoria, né? Minorizados, né? Porque, por exemplo, as pessoas pretas, né, pardos, estão aí numa faixa de 53,8%. E onde que estão essas pessoas dentro das empresas, né? Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esses dados aí, que é bem significativo. Fernando, eu acho que falando de pessoas, quando a gente fala de pessoas pretas, que a gente sabe que foi um país realmente historicamente escravizado, o que a gente tem que fazer é inverter a pirâmide, é dar oportunidade de entrar na empresa, dar oportunidade de identificar aquele potencial daquela pessoa, ajudá-la a se capacitar cada vez mais para que ela entre em cargos ou ocupe cargos de liderança, para que ela tenha uma representatividade para outras pessoas e se torne uma referência. E é engraçado que quando a gente fala tanto em raça, quanto em pessoas com deficiência, e quando a gente fala também de gênero, a gente tem os mesmos marcadores. E esse marcador tirou essas pessoas do mercado em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Quando a gente fala de lei, as organizações elas tendem a cumprir a cota, basicamente, a cota, sim, pronto, eu preciso de X pessoas do gênero feminino para ter a minha cota aqui. Então, uma outra oportunidade que eu tive, eu conversei com uma organização que falou que tinha 75% do seu cargo empresarial, lá das pessoas que trabalham na sua empresa, 75% eram mulheres. Aí eu falei, pois é, então como que são distribuídas essas mulheres dentro da sua organização? São todas da área de serviços gerais, serviços de limpeza. Então, 75% dos empregados são mulheres na área de serviços de limpeza. Eu falei, tem alguma supervisora? Tem algum gerente? Tem algum coordenador? Não, eram homens. Você tem que contratar pessoas por suas competências e ter planos estruturados para que essas pessoas se desenvolvam em todos os âmbitos da diversidade. Se você contrata diferente disso, você só está cumprindo cota. Isso passa a ser diversity washing. Não é uma diversidade real. Isso é muito sério. Eu vejo transformações. Um exemplo, antigamente o negro na TV aberta o papel dele era de escravo, escrava ou empregado, empregada. Quando era promovido era chofer, né? Muito uma governanta uma vez ou outra. Hoje a gente vê histórias com negros protagonizando, que são advogados, empresários. É uma delícia você assistir isso, as pessoas se identificarem com quem está vendo na televisão. Antigamente não tinha identificação. Antigamente, um LGBT na TV tinha que fazer só papel caricato, papel engraçado. Hoje temos papéis mais sérios, que contam a nossa história, as nossas dores. Não precisa de ninguém nos interpretar. A gente tem elenco, tem gente formada que faz o papel tão bem quanto qualquer outro ator. Esses exemplos precisam ir para dentro das empresas. Por exemplo, às vezes a menina está lá, uma mulher preta, na faxina, mas ela tem um currículo legal, que poderia estar como assistente administrativo, mas o que ela tem é aquela vaga, porque é ali que jogam ela. E aí o olhar atento, cauteloso de quem está à frente, já fala assim, mas a Maria tem um currículo maior, surgiu uma vaga aqui, vamos dar essa oportunidade para ela? Vamos dar essa, sabe? E você vai estar dando para uma pessoa uma vontade tão grande de viver, e você vai mudar esse ambiente dela, mudar o ambiente ela vai agarrar essa vaga com tanto afinco. Então, assim, muitas vezes a gente olha para fora, precisamos no RH de fulano, mas será que ali dentro não tem ninguém que pode ser promovido, sair, mexer essas peças do tabuleiro dentro da própria gestão, da própria empresa? Então, esses dados a gente tem que trazer para dentro da casa da gente. Tem primeiro transformar lá dentro, sabe, dar oportunidade a quem merece, para depois a gente começar a trazer isso para fora, que a gente vai ter exemplos reais lá dentro. Então é nisso que eu me apego, eu acredito, eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença. Eu acredito muito nisso que a Caete falou, sobre dar oportunidade para as pessoas também que estão dentro. Eu acho que tem gente bacana e você poder desenvolver um funcionário também, eu acho uma coisa muito incrível. Eu li aquele livro da Djamila Pinheiro, que é Manual Antirracista, e aí ela fala de um exercício muito legal da gente observar os lugares, né? Então, você vai num restaurante, quem está te servindo? Você vai numa lanchonete, você está dentro da sua empresa, e eu comecei a reparar, por exemplo, que no escritório que eu trabalho,
a contratação, por exemplo, a primeira contratação ter um fluxo maior de pessoas, de estagiário, não tinha essa diversidade. Era sempre meninas brancas da Zona Sul. Então, assim, aí eu propus isso, coloquei lá, falei, gente, eu acho que quem está fazendo essa análise aí não está se atentando à diversidade para a gente ter outro tipo de discurso aqui dentro. A gente está reforçando uma estrutura que já não funciona mais e não deve funcionar, né? Então fica a dica aí para quem quiser também ler o livro da Djamila Pinheiro. É um manual bem prático, que obviamente é voltado para o racismo, né? Antirracismo, na verdade, para você ter essa visão de uma sociedade que é racista, né? Estruturalmente, como a Daísa falou aí, a Anitta também, não sei se foi a Anitta ou a Daísa, mas somos estruturalmente racistas, homofóbicos, machistas, porque vem de uma estrutura pré-existente, política, econômica, enfim, só para a gente trazer consciência. Mas vamos seguir aqui para uma pergunta importante para a gente entender. Então, vamos explorar a conexão entre diversidade e criatividade. Eu acho que isso está muito de mão dada, assim. Os estudos mostram que as equipes diversas tendem a ser mais inovadoras. Então, eu vou perguntar para vocês como isso se aplica ao ambiente de trabalho, para quem trabalha com isso ou observa isso. Eu gostaria que cada uma de vocês falasse. Quando o time está mais diverso, a gente tem sucesso. Pessoas que pensam diferente, pessoas que atuam em cargos diversos, diferentes, elas vão trazer para a mesa de negociação pautas com inovação. Então, acho que isso, um time diverso, ele toma melhores decisões juntos, sabe? Acho que ele tem ganho na produtividade também. Como eu disse anteriormente, acho que fortalece a nossa marca. Então, a gente para entender que, né, que se conectar com o nosso cliente, quanto mais diverso, é importante a gente ter essa diversidade na equipe. Eu acho que isso não é uma tendência, é realmente uma tomada de decisão que a gente tem que entender o quanto importante que é, sabe? Então, eu acho que também tem essa questão do engajamento de pessoas, retenção de talentos, né? As pessoas terem aquela empresa ali, se a energia é uma empresa que realmente contrata pessoas mais velhas, contrata pessoas pretas, contrata pessoas trans. Então, a gente se tornar uma referência também. Então, os talentos vão atrás da gente também. Então, acho que é um ganho bem estratégico também para as organizações. Uma coisa que eu acho muito importante é você entender que as organizações, de uma maneira geral, as grandes multinacionais, as grandes organizações, vamos falar só do Brasil, elas tendem a fazer aquele combo, sabe? Que em estudos acadêmicos as pessoas falam que é uma janela revisitada. Então, se a empresa tal está fazendo assim, eu vou lá e faço da minha forma. E quando você percebe a diversidade como uma cultura organizacional, que é algo que eu já comentei aqui na minha fala também, é a grande diferença para a criatividade, porque cultura organizacional dá protagonismo a cada indivíduo, cada fala, cada pensamento, cada olhar do indivíduo na organização é um olhar que traz a sua história, as suas realidades, as suas subjetividades. Uma organização que quer vender bem, ela tem que perceber as subjetividades, as histórias alheias que estão ali construindo aquela organização. Quando você entende essas histórias, essas subjetividades, você inclui a criatividade, porque eu penso sobre o amarelo diferente do que a Caiete pensa sobre o amarelo. E assim vai ser todo o composto organizacional. É tão relevante para a criatividade que as organizações que ainda não pensaram nisso estão perdendo em números, em quantitativo. Que se você analisa a diversidade e a criatividade imposta em cada indivíduo ali, você está gerando novas oportunidades de mercado. Como que eu vou vender aquilo? Como que se esse grupo pensa dessa forma e vai atingir o meu grupo externo de vendas? Enfim, subjetivamente, a gente tem ganhos incríveis nas organizações. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso tudo que vocês falaram. Eu acho que cada ser humano tem a sua história. E eu acho que quando a gente começa a trabalhar isso internamente e depois coloca para o externo de uma empresa, como foi dito aqui, é verdade, os talentos começam a ver aquela empresa com um olhar diferente. O mercado começa a ver, entendeu? Porque hoje está tudo caminhando junto. E quem não está com essa política de inclusão dentro do seu ambiente de trabalho, essas grandes empresas, né, multinacionais, elas não estão caminhando mais junto de um contexto comercial, se fala hoje, né, de um marketing também, porque toda inclusão agora ela é bem-vinda, e ela é bem-vinda mesmo.
Ah, tá, mas é porque tá na moda? Não interessa se não é porque tá na moda. É uma hora a gente vai transformar isso de verdade. Isso vai ser transformador. Mas a gente tem que começar de alguma maneira, de alguma parte. E é preciso começar. E isso, quando externa para fora, a empresa tem um outro olhar de quem está dentro e de quem está lá fora. E isso é muito importante. Então a gente precisa ouvir o indivíduo. Cada indivíduo, como foi dito aqui, tem a sua história mesmo. Cada indivíduo pode contribuir de uma maneira diferente dentro do ambiente de trabalho e agregar muito. Muitas vezes o ambiente cai na rotina porque a gente está mecânico demais, a gente não quer transformar da trabalho, né? Reformar uma casa, você quebra ela inteira para ela ficar bonita depois. Transformar um ambiente de trabalho requer a mesma coisa. Trazer a diversidade, a inclusão, trabalhar com uma pessoa PCD, redecorar, vamos colocar assim, aquele ambiente para recebê-la. Trabalhar com uma pessoa LGBT+, também. Saber respeitar a opinião do outro. Saber ouvir e ter a escuta também, né? Sem querer discutir com tudo, sem querer que a sua opinião ou o seu modo de ver impere sobre o outro. O que está faltando na gente é escuta. Na vida e dentro da empresa também, das organizações. A escuta e saber entender que as pessoas são diferentes. Eu acho que isso é a grande transformação que a gente precisa para ontem. A Caete falou uma coisa que eu estava pensando sobre aqui: diversidade e criatividade. Como isso se aplica ao ambiente de trabalho? Escuta. E você falou isso e é perfeito isso, porque uma pessoa de uma realidade completamente diferente da sua tem uma visão de mundo, um cosmovisão completamente diferente do seu. Se você não tiver escuta para receber uma ideia diferente, essa criatividade que é trazida pela diversidade também, ela não vai operar. Mas vamos seguir aqui, a gente já está quase chegando no final, e aí a gente precisa falar ainda de qual é a importância da representatividade nos processos de contratação. A gente falou um pouquinho sobre isso, e a promoção dentro das empresas, né? Porque também não é só essa contratação. E as pessoas que estão ali, que foram incluídas, será que tem uma promoção? Como é que isso se opera? E qual é o papel dos líderes e gestores na promoção de um ambiente de trabalho inclusivo? Fernando, acho que dentro dos processos, né, de seleção, eu acho que essa representatividade, ela traz tudo isso que a gente já falou aqui, né, que a gente colocou em mesa, que a gente falar que quando um gestor identifica que ele pode ter um time mais diverso, valorizando ali o talento ou identificando, né, porque nem sempre a pessoa vai chegar pronta porque ela não teve as mesmas oportunidades. Mas a gente, enquanto líderes, a gente pode promover essa oportunidade, né? Então, o nosso RH, especificamente, ele promove através de plataformas de cursos que ele oferece para os nossos colaboradores e colaboradoras. Então, eles têm acessos a cursos, né? Então, o gestor, ele tem esse papel ali crucial de identificar dentro do time dele quem tem uma performance mais baixa e se aquela pessoa também está disposta a querer sair dessa situação e ir para outro patamar. Então, o líder tem esse papel de ajudar a desenvolver times mais diversos, identificar naquela dificuldade daquela pessoa ali, quanto potencial ela tem e quanto ele pode ajudar. Para falar de representatividade, eu vou contar uma pequena história bem rapidinha de 2019 que eu vivenciei. Eu fui dar uma palestra numa universidade e depois da minha apresentação tinha um grupo de 4 jornalistas jovens negros, 3 meninos e uma menina. E depois, nos debates, perguntaram sobre representatividade, uma série de coisas, e sobre ir e vir. E a menina, jornalista, jovem e negra, contou um episódio na vida dela, que uma vez ela precisava ir a um banheiro e ela estava andando pelo centro de Belo Horizonte e nós temos um espaço público muito bonito, que é o Palácio das Artes, e ela sabia que ele era um espaço público e que ela poderia entrar, mas ela teve medo de entrar pelo fato dela ser negra e de comunidade. E mesmo sendo uma menina que já fazia curso superior. E aí, é aí que está essa questão da representatividade. Se ela tivesse visto muitos negros frequentando o Palácio das Artes, talvez ela não teria este medo de se sentir acuada ou de o vigia do Palácio das Artes falar: o que você está fazendo aqui, ser abordada. O medo da pessoa negra de ser abordada. E aí eu lembrei que eu era uma menina jovem, branca, pobre como ela, mas eu não tinha medo de entrar no Palácio das Artes.
é a diferença, porque naquele espaço público haviam muitas pessoas brancas. Para mim, a única dificuldade era um dia ter um dinheiro para entrar na Praça das Artes. Para ela, não. Nem o dinheiro dava para ela o espaço e a oportunidade de entrar no Palácio das Artes. Quando a gente fala em contratar, em promover, a pessoa que está dentro da organização, ela entra numa organização sabendo que ela está sendo contratada porque ela é uma advogada, uma engenheira ou um administrador, e que ali, independente da sua raça, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua deficiência, ela será uma pessoa que ela terá oportunidade igual, porque aquela organização tem a cultura organizacional do diverso e ela já viu, já se sentiu representada através de outras pessoas que ali cresceram. E quando fala do papel do líder e do gestor, é letramento. Uma organização que está trazendo uma consultoria para ajudar no letramento, para apoiar as pessoas, para que elas entendam o quanto que o diverso é muito melhor para a organização, o quanto a gente fica mais criativo, o quanto que a gente fica mais acessível e mais inclusivo através da implantação efetiva de uma diversidade, equidade e inclusão na organização. Esse é o grande caminho. Eu acho que a gente precisa naturalizar. A palavra é naturalizar as relações dentro das organizações, dentro da hora de fazer ali uma entrevista. A pessoa às vezes vai com tanto medo, né? Porque já está tão machucada do lado de fora e ela chega. Isso é uma pessoa preta, PCD, LGBT, chega às vezes é a oportunidade da vida dela e ela morre de medo de ser ela até numa entrevista de emprego, porque o que ela falar pode ser dito contra ela, né? Pode ser usado contra ela. Então acho que a gente precisa naturalizar. Você está ali por uma vaga, você está ali porque você tem essa competência, você foi chamada para uma entrevista de trabalho porque o seu currículo está junto ali, está te dando o aval de que você tem competência para aquela atividade, e isso é natural. Naturalizar é a palavra, entender que você está chegando numa organização e que você vai somar, independente de qualquer coisa, em que você vai usar o banheiro que você se sentir melhor, em que você vai conviver com as pessoas te respeitando e você também respeitando. Por ser LGBT, uma vez estava num restaurante e o dono chegou e falou assim: eu queria que você se levantasse e fosse embora, que eu não quero pessoas como você frequentando o meu ambiente. Isso década de 80. Eu me lembro que eu sentei no meio-fio e chorei a noite inteira sem entender por que ele fez aquilo comigo. Estávamos numa boa, eram 6 amigos comendo uma pizza e ninguém fazendo nada demais, pelo contrário. Mas ele era homofóbico que não me queria ali. E eu me culpei, tentando entender o que estava acontecendo, sendo que não era sobre mim, era sobre ele. Então, se a gente tivesse um ambiente natural, talvez isso não teria acontecido. Mais representatividade, como você falou, se mais pessoas pretas fossem ao Palácio das Artes, se mais pessoas LGBTs frequentassem os restaurantes finos, sem ter um olhar discriminatório, talvez isso não teria acontecido comigo. Isso foi lá na década de 80, hoje jamais isso aconteceria, mas porque eu não deixaria ser dos meus direitos. Mas naquela época me machucou muito. Então, estar no lugar do outro e naturalizar as relações, para mim é o que vai fazer grande diferença daqui para frente. E é verdade, naturalizar, humanizar, né? Tinha uma professora de filosofia, chama Lúcia Helena Galvão, e aí ela falou uma coisa interessante. Ela falou: olha, você não ensina para um elefante da Ásia que ele é elefante e nem o elefante da África que ele é elefante. São lugares distintos, mas o ser humano é a única espécie que você precisa ensinar ele a ser da espécie dele, que é humana, né? Queria agradecer a Daís, a Anitta e Caiete por estarem aqui conosco. Adorei o papo, gostaria de estar assim presencialmente conversando com vocês para a gente ficar horas até passar um almoço conversando. É muito rico ver cada um no seu lugar, né? Um num processo seletivo, outro dentro de uma pesquisa, a Caiete na sua vivência, e trazendo isso para as pessoas conversarem, e a CEA trazer isso para a sua cultura e ver que é uma empresa que realmente preocupa com a diversidade. Obrigado a cada uma de vocês. Fernando, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar de um tema que ele fala sobre nós, né? Exatamente do que somos feitos, das nossas diferenças. E isso é vital, é enriquecedor, né, para a nossa sociedade, para a nossa empresa. E realmente, como você falou, a gente ficaria aqui horas e horas batendo esse papo, né? Porque é uma troca de experiência muito importante ouvir a Caiete, né? Todas essas vivências, né? Que ela já passou para chegar até onde está, né? Se tornar uma referência dentro de um determinado grupo de pessoas. Mas é só agradecer essa oportunidade que vocês
me trouxeram para uma manhã tão rica, de um bate-papo tão importante. Obrigada mesmo. Fernando, eu também gostaria de agradecer muito, é um tema que eu adoro, eu estudo isso o tempo todo, toda hora, e não só como academia, mas eu estudo para entender, para aprender, para melhorar, e o que a Caiete falou é uma realidade. Antigamente, tinha uma frase muito comum, principalmente para as pessoas com deficiência, que são muito utilizadas, que ser diferente é normal. Não é normal, é natural. A gente tem que acabar com o nome normal, porque o normal coloca as pessoas em caixas, coloca na corponormatividade, e a gente não tem que pôr caixas, a gente tem que misturar todo mundo, deixar o diverso se embolar e o diverso se respeitar. Então é natural mesmo, e eu fico muito feliz de estar aqui, adoraria bater mais horas de papo aqui, mas só tenho a agradecer essa oportunidade. Estou muito feliz, gente, honrada de estar com vocês. Tanta gente bacana, gente que quer realmente um futuro diferente, diverso dentro da empresa, no dia a dia das nossas vidas. Isso me dá uma esperança de que a gente está indo para o caminho certo, sabe? Agentes transformadores, né? Das nossas vidas e das vidas da vida dos outros, dando oportunidades. Então, muito obrigada, Fernando, pelo convite. A vocês, maravilhosas, que delícia. E com certeza vamos marcar esse café, porque a gente precisa dessa troca. Essa troca é essencial, ela faz parte da nossa vida e ela faz com que a gente evolua como ser humano. Então, um beijo para vocês, para quem tá na escuta de CEA, por ser essa empresa incrível, acolhedora. Me senti muito acolhida quando estive aí. Muito, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. E assim chegamos ao fim desse episódio do Conexões Energéticas. Esperamos que essa discussão tenha sido esclarecedora e inspiradora. Não perca os próximos episódios, onde continuaremos explorando temas cruciais sobre pessoas, ideias, sustentabilidade e social. Até a próxima! Você acabou de ouvir Conexões Energéticas, o podcast da TSEA Energia. Acompanhe quinzenalmente na sua plataforma de áudio favorita o nosso podcast com histórias que inspiram profissionais tomadores de opinião a partir de um bate-papo leve, descontraído e rico em conhecimento.